Poxa, eu tava aqui agora bolando a quarta parte dessa série Fenômenos no Céu e me deparei com um vídeo aqui por coincidência, aleatoriamente, um vídeo que chamou minha atenção e aí eu já fui abrindo outros links a partir desse vídeo e acabei descobrindo algumas coisas interessantes. Eu falei, pô, vamos fazer um vídeo, porque isso que eu vou falar aqui, eu vou falar algumas coisas nesse vídeo que são bem interessantes pra gente ter aí uma noção a respeito da real característica do nosso planeta, do local onde vivemos, né? Vamos lá então. Abri o YouTube e olhei escrito assim: objetos misteriosos caem do espaço e intrigam moradores do Rio de Janeiro. Então, realmente, um senhor de cabelinho branco caiu dentro da piscina dele, um objeto, ele ouviu o estrondo, viu a água que levantou com violência e falou: nossa, como é que alguém... Ele pensou, alguém pode ter atirado isso na minha piscina. Só que o estrondo foi muito forte, chegou a marcar o fundo da piscina. Ele foi lá, catou o objeto, uma pedra prateada, reluzente, né? Um negócio incrível. No mesmo dia, numa região vizinha, uma mulher com o seu marido viram também um objeto cair com força no terreno. Foram olhar e é a mesma pedra prateada. E juntaram as duas pedras, a grande do senhor e a menorzinha da mulher, e as duas pedras são idênticas, né? E caíram no mesmo dia. Ou seja, são dejetos espaciais, são objetos que vieram do espaço, da atmosfera. Os casos são muito numerosos, os casos de dejetos espaciais, meteoros, meteoritos, objetos que vêm do espaço ou vêm da atmosfera e caem no solo terrestre. O formato das pedras e a coloração, né, esse prateado forte, realmente brilha os nossos olhos. A gente fica pensando, meu Deus, o que será isso, né? Será um meteoro? Será? O que será? Bom, análises foram feitas, os peritos da universidade foram até a casa do senhor e dessa moça, já fez uma primeira avaliação, depois isso foi levado para laboratórios na universidade e foram feitos os testes e constatou-se por A mais B de forma simples, não há necessidade da NASA, né? Estamos falando só de universidades estaduais ou federais. Os experimentos foram feitos e revelou-se que a pedra ela é composta por silício. São duas pedras de puro silício que caíram na propriedade dessas duas pessoas. Aí eu falei, silício? O que será? Do que se trata o silício? Fui pesquisar na internet e vemos aqui o seguinte: o silício é um elemento químico de símbolo Si de número atômico 14, com massa atômica igual a 28. A temperatura ambiente, o silício encontra-se no estado sólido. Foi descoberto pelo químico sueco John Jacobs Berzelius em 1823. Meu Deus, já desde 1823 que isso é conhecido, né? O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, perfazendo mais de 28% de sua massa. Aparece na argila, feldespato, granito, quartzo e areia, normalmente na forma de dióxido de silício, também conhecido como sílica, pertencente ao grupo 14 da classificação periódica dos elementos. Poxa, aí eu falei que interessante, o silício, né? Caíram duas pedras de silício na casa dessas pessoas. O especialista que esteve encarregado desse caso, ele falou, olha, são duas pedras de silício. O silício é utilizado muito na tecnologia e também em satélites, e provavelmente essas pedras são partes de silício de lixo espacial, né, que orbita a Terra, e esse lixo espacial se desprendeu, quer dizer, adentrou a atmosfera e, claro, durante a entrada na atmosfera aquilo vira uma bola de fogo e aquela peça de... Na verdade, isso daí já não é nem mais o especialista falando, já sou eu que estou falando para vocês. É dessa forma que acontece, você tem uma peça de ferro ou de algum metal, no caso silício, né? E quando entra na atmosfera, aquela peça do satélite, ela vai se encandecer em altas temperaturas e vai se fundir numa pedra novamente, né? Então, o que era uma peça bonita de um satélite, depois quando chegar no chão já é uma pedra, né? Porque aquilo tosta na atmosfera, né? O metal se funde durante a queda por causa do atrito com a atmosfera, a gente sabe disso. Então o que chegou no chão foram duas pedras de silício. Aí eu até abri aqui um site só para ver se realmente essa informação era válida, de que o silício é utilizado na confecção de satélites, e aí eu abri aqui. Abri uma primeira página, apareceu satélite SCD-1.
É um satélite de coleta de dados e possui seguintes características técnicas. É um prisma de base octogonal, dimensões 1 metro de diâmetro por 1,45 de altura, massa total 115 kg, potência elétrica 110 W, estrutura, ele é composto por painéis ou colmeias de alumínio, estabilização de altitude por rotação, experimento de células solares, ou seja, os dados do satélite estão aqui, e olha o que eles falam aqui. A geração de potência é feita a partir de 8 painéis laterais retangulares e um octogonal superior composto por células de silício, ou seja, o silício é utilizado na confecção de satélites. E tem mais, aí eu falei, poxa, interessante esse satélite aqui, fui ver mais dados sobre ele. E me dei conta que, poxa, é um satélite brasileiro. O satélite SCD-1 faz parte da missão de coleta de dados que, através de um sistema de coleta de dados ambientais baseado na utilização de satélites e plataformas de coleta de dados, objetiva fornecer ao país dados ambientais diários coletados nas diferentes regiões do território nacional. É um satélite brasileiro que nos dá várias informações acerca do nosso território nacional. Olha que interessante. Os dados coletados pelo satélite SCD-1 são utilizados em diversas aplicações, tais como a previsão de tempo do CPTEC, estudos sobre correntes oceânicas, marés, química da atmosfera, planejamento agrícola, entre outros. Uma aplicação de grande relevância é o monitoramento das bacias hidrográficas através das plataformas da ANA e do SIVAM, que fornecem dados fluviométricos e pluviométricos. Na configuração de hoje, o sistema de coleta de dados é composto pelos satélites SCD-1, SCD-2 e CBERS-1 e pelo segmento solo de coleta de dados. Ainda neste ano está prevista em entrada a operação do CBERS-2. Então são 1, 2, 3, 4 satélites brasileiros de pesquisa ambiental e do território nacional, né? São 4 satélites. Muito interessante. Então olha só, como que ninguém aqui está falando em NASA, em conspiração das fotos da NASA, em governos ocultos que controlam o conhecimento para que nós não saibamos a verdadeira essência do nosso planeta. Ninguém está falando em nada disso. Eu estou só utilizando alguns elementos simples para você ver que o buraco é mais embaixo. Que se você tem 2 pedras de sílica que caem na casa de pessoas, duas pedras de silício, né, que não vieram do espaço exterior, vieram do próprio planeta, porque o planeta é composto por 28% desse material na sua crosta. Isso são dados, e por coincidência esse material que existe em abundância na Terra é utilizado na confecção de satélites, dos quais milhares já foram enviados para a nossa órbita, satélites de comunicação, satélites de pesquisa de dados, estação espacial, tá tudo lá rodando ao redor da Terra. Não, mas calma aí, mas a Terra é plana? Então danou-se, gente. Se a Terra é plana, eu quero que vocês me expliquem isso tudo, eu quero que vocês me digam o que são essas pedras de sílica. São pedaços do domo que caíram? E os satélites? Quer dizer então que esses 4 satélites brasileiros não existem? Ou que o governo do Brasil também está dentro do complô da NASA, dos governos, para ocultar a verdade da gente? E vamos ver mais um caso. E o objeto que esse senhor carrega, que vocês estão vendo aí? Esse senhor mora em Varriçai, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, se não me engano. E ele foi até registrado. Foi registrado em vídeo a queda desse objeto. Pois eles foram até o local e encontraram o objeto, e trata-se de um meteorito. O que estão pagando para esse senhor $15 mil por essa peça para colecionadores. Trata-se de um objeto que veio do espaço. O problema é que se há um domo em cima da Terra não tem espaço. Então da onde que veio esse objeto? Eu gostaria de saber também. E o outro caso que vocês estão vendo aqui é em Mato Grosso do Sul. Uma regiãozinha pequena com não mais do que 7 mil habitantes. E caiu do céu um cilindro. Esse cilindro que vocês estão vendo na imagem caiu no sítio aqui de uma família humilde, rural, né? Olha o tamanho do cilindro. Isso é uma peça de um satélite ou de qualquer outro objeto espacial que tá velho. É lixo espacial, porque o que nós já mandamos de satélites e de objetos para o espaço é tanto que o lixo espacial cai a todo tempo. Só no Brasil eu tenho esses casos para vocês. O que cai de coisa no mundo todo oriunda do lixo espacial é inacreditável. Então fica a pergunta.
Da onde vem todas essas coisas se a Terra é plana? Qual a explicação para tudo isso que eu estou mostrando para vocês dentro de uma teoria de Terra plana com um domo que nos cerca e acima do domo água? Então eu quero encontrar respostas para esse tipo de coisa. A Terra esférica, uma atmosfera com suas camadas, um espaço sideral ao nosso redor, os satélites em volta que a gente vê historicamente que foram lançados. Ninguém está conspirando, até o Brasil já lançou satélite. Então eu gostaria de saber como que fica isso tudo.